Bom dia a todos, obrigado por se terem juntado a nós a este debate. Eu ia passar a palavra à Ana Saramago em nome do Grupo de Trabalho Direitos Humanos e Práticas Laborais. Ana, por favor. Bom dia a todos e a todas, não sei se me conseguem ouvir. Em nome da Rede Portuguesa de Responsabilidade Social das Organizações, gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes e agradeço desde já aos oradores e moderadores a aceitação do convite para participar no debate de hoje. Este é o primeiro de um ciclo de debates, um ciclo de 3 debates virtuais que vão ser dedicados ao tema dos direitos humanos e práticas laborais numa era que é da transição económica e digital. O ciclo de debates, estes 3 ciclos de debates que hoje inicia, portanto, conta com a colaboração dos alunos do curso de Jornalismo e Comunicação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que farão a moderação e a redação dos 3 debates. O tema de hoje é a proteger os recursos necessários à transição energética. Queria dizer também, desde já, como devem ter reparado, portanto, que a sessão vai ser gravada, pelo que a permanência na mesma, portanto, pressupõe a sua aceitação. As questões que tenham para colocar aos oradores deverão ser enviadas pelo chat. Hoje, portanto, para fazer a moderação vai estar a Matilde, portanto, que vai ser a moderadora, e como redatores teremos a Ana Sofia Pereira e o Carlos Bento. Sem mais demoras, passaria a palavra à Matilde para dar início à sessão. Agradeço em nome da rede uma vez mais e votos de uma ótima sessão. Bom dia. Bom dia. O tema do debate é a proteção dos recursos necessários à transição digital e energética. Vivemos na era da transição digital e energética para a qual são necessárias matérias-primas, nomeadamente minerais, que muitas vezes provêm de áreas de conflito ou consideradas de alto risco. Em causa estão questões de extração, transporte e armazenamento das matérias-primas e a forma como vão impactar o ambiente e de respeitar os direitos humanos e laborais dos trabalhadores envolvidos no processo. Com o surgimento da pandemia da Covid-19 em 2020, assistimos a frequentes quebras nas cadeias de fornecimento de matérias-primas, essenciais no fabrico de diferentes componentes eletrónicos e, consequentemente, atrasos na produção de tecnologias em diversos setores. Este cenário leva-nos a discutir questões de dependência estratégica, dever de diligência e práticas de governação para garantir o aprovisionamento sustentável das matérias-primas. Assim, para este debate, contamos com a colaboração de Armindo Monteiro, vice-presidente da CIP, Confederação Empresarial de Portugal, é licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade de Évora e concluiu a componente letiva do mestrado em Estatística e Sistemas de Informação pelo Instituto Superior de Economia e Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa. É presidente do Conselho de Administração da Conta e do Grupo Levon. É presidente da mesa da Assembleia Geral da ANET, a Associação Nacional das Tecnologias de Informação e Eletrónica, e é membro do SES, o Conselho Económico e Social. Contamos também com a presença de Mariana Pereira, economista e mestra em análise de política social pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa. É desde 2018 perita associada da OIT Lisboa e coordena atualmente um estudo sobre o impacto das dinâmicas do futuro do trabalho no setor automóvel em Portugal. Foi economista-chefe do Gabinete do Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, trabalhou em assessoria económica no Ministério da Economia e em gestão financeira na Tecnofaz. É coautora com Pedro Adão e Silva do livro Cuidar do Futuro, os mitos do Estado Social Português, que foi lançado em 2015. Contamos também com a oradora a Susana Fonseca, que é doutorada em Sociologia pelo ISCTE, foi investigadora na área da Sociologia do Ambiente e, mais recentemente, no ICS da Universidade de Lisboa durante mais de 2 décadas. É fundadora e membro da direção da Organização Não Governamental do Ambiente Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, desde janeiro de 2016, onde coordena a área Sociedades Sustentáveis e Novas Formas de Economia. Faz parte do grupo de fundadores da Copérnico, a Cooperativa de Desenvolvimento Sustentável CRL, a primeira cooperativa de energias renováveis em Portugal,
sendo membro do Conselho de Curadores. Vamos então dar início ao debate. Para a primeira pergunta, pedia que os oradores não depassassem os 3 minutos cada um. Portanto, começava por vos perguntar a todos em que medida é que estas questões são acompanhadas pelas vossas organizações. E dirijo a primeira questão ao Armindo Monteiro. Olá, bom dia a todos. Começo naturalmente por agradecer o convite para estar presente neste debate e felicitar a organização por trazer para a agenda um tema tão atual e que vai impactar, de facto, tanto nas nossas vidas, quer individuais, quer coletivas. Por isso, respondendo à sua pergunta, Matilde, claramente estes são temas centrais nas nossas organizações, quer a nível empresarial, quer a nível associativo. Nós estamos a acompanhar não apenas com sentido de urgência, mas sobretudo com o sentido do dever e da responsabilidade. Estes temas não são temas para uma abstração intelectual, vão, como disse, impactar muito nas nossas vidas. A transição energética já não é, como era há algum tempo, uma moda. A transição energética, se alguma dúvida houvesse, até pelas notícias que todos os dias nos chegam, é de imperativo evidente e, sobretudo, para uma prática, que começou por ser uma prática responsável, mas neste momento é mais do que uma prática responsável, é até uma questão que eu diria de sustentabilidade das empresas. Nenhuma empresa será sustentável no médio e longo prazo se efetivamente não fizer estas duas transições. A energética, pelas razões óbvias, e a digital, porque o mundo em que nos movemos implica efetivamente uma nova economia. Esta economia que hoje ainda temos em Portugal é uma economia que eu diria que está em transição, mas em transição lenta. Os efeitos da pandemia obrigaram a uma aceleração nessa mudança, com práticas que todos nos lembramos, do teletrabalho, das aulas à distância, de consultas inclusive à distância. Portanto, toda a nossa vida mudou para um ambiente mais digital, mas aquilo que foi uma resposta, que foi uma alteração por imposição de resposta a uma crise pandémica, está a tornar-se hoje um imperativo de crescimento das empresas e de conseguir um conjunto de ganhos que de outra forma não é possível. Quais são esses ganhos? Por exemplo, o equilíbrio entre a vida empresarial, a vida de trabalho e a vida familiar, o equilíbrio entre os tempos de descanso e os tempos de atividade, enfim, tantas boas práticas que nós descobrimos que teletrabalho também permite. É óbvio que nem tudo é positivo, há questões que têm que ser corrigidas, e isso vai muito de um equilíbrio que tem que ser encontrado, tem que ser procurado, mas não podemos, por dificuldade desse equilíbrio ou pela necessidade de se encontrar esse equilíbrio, abandonar uma prática que é de facto uma boa prática. Por isso, estes dois temas são fundamentais e na questão da transição digital não é, e gostava de apontar isto, não é apenas uma informatização da vida das empresas ou da economia nacional. Se fosse, era muito simples, comprávamos uns quantos computadores, instalávamos uns quantos programas informáticos e já estava. A transição digital na economia implica sobretudo uma alteração de processos. Significa uma alteração da forma como vendemos, uma alteração da forma como nós vamos para o mercado, uma alteração da forma como os trabalhadores prestam serviço e como os gestores avaliam esse serviço. Implica, de facto, uma transformação, diria quase, vou utilizar a palavra, radical, da forma como o trabalho é prestado. Por isso, queria só sublinhar isto. A transição digital não é apenas uma informatização, é uma transformação profundíssima daquilo que são as práticas que hoje conhecemos das relações do trabalho. Não pretendo alugar, que é para não fazer derrapar o tempo e facilitar o trabalho à moderadora, mas só repetir que qualquer empresa que ignore a transição energética
E a transição digital nos dias de hoje, claramente, pode ser uma verdade lá para ali, mas claramente não será sustentável no médio e longo prazo. E se alguma dúvida houvesse, basta efetivamente ligar e estar atento à comunicação social para percebermos que efetivamente aquilo que antes era uma opção e podia até constituir uma vantagem competitiva, hoje é absolutamente uma obrigação. Vou passar agora a palavra a Mariana Pereira. Em que medida é que estas questões são acompanhadas pela sua organização? Muito obrigado, bom dia e saudar todos os presentes, meus colegas de painel, agradecer o convite em nome da OIT Lisboa de participar neste debate, que tem temas muito pertinentes, como já foi referido pelo Armindo. A OIT tem, há muitos anos, os últimos anos, dedicado muito o seu trabalho às questões do futuro do trabalho, e o futuro do trabalho é assim um chapéu para várias mega tendências que estão a impactar o mundo do trabalho de forma muito radical, e essas mega tendências são sobretudo 4, as transformações tecnológicas e digitais, a indústria 4.0, do Big Data até à inteligência artificial, as alterações climáticas e a transição verde, alterações demográficas, que também estão a impactar muito o mundo do trabalho, e a globalização e a crescente integração global da produção, que tem a ver com as tais cadeias de produção globais que a Matilde já referiu, que geram oportunidades e ganhos, mas também fragilidades e vulnerabilidades. E, portanto, a OIT tem trabalhado no plano nacional, mas cada vez mais também no plano supranacional, e há cada vez mais interlocutores supranacionais envolvidos no diálogo social, precisamente porque, por exemplo, as cadeias de produção extravasam as fronteiras. E a grande preocupação é garantir, de facto, condições dignas de trabalho ao longo de toda a cadeia de produção, e é nesse sentido que a OIT tem trabalhado em diálogo com os seus constituintes tripartidos. A crise pandémica e outras crises como esta guerra têm acelerado muitas das transformações em curso, como referiu o Armindo, acelerado a transição tecnológica, o crescimento do trabalho mediado por plataformas digitais, a expansão do teletrabalho, que também é possibilitado pelas transformações tecnológicas, a aceleração da automação em alguns setores, tem acelerado a transição energética e a redução da dependência das importações de combustíveis fósseis, por exemplo, mais recentemente com esta guerra, mas também com uma série de incentivos e penalizações associados a políticas que pretendem promover a descarbonização, por exemplo, na Europa. Temos assistido também a muitas disrupções nas cadeias de produção, em resultado da crise, a questão dos microchips, que é conhecida, que tem levado também a uma escassez de matérias-primas, e tem havido maior reconfiguração das cadeias de abastecimento globais, que geram oportunidades e perdas, e também um clima de maior incerteza para as empresas. Os jovens têm sido especialmente afetados no mercado de trabalho, porque esta crise provocou disrupções para quem está a estudar na educação, dificuldades acrescidas na transição escola-trabalho, e porque os jovens têm um enorme peso no emprego atípico, na contratação temporária, e sabemos que em momentos de crise são estes vínculos mais precários os primeiros a serem desfeitos. E, portanto, a OIT tem-se preocupado muito em apoiar no quadro destas transformações e transições, apoiar o desenvolvimento económico em áreas e setores mais propícios, mais capazes de gerar oportunidades de trabalho digno, com grande enfoque na economia verde e nos cuidados, apoiar as diferentes transições que os trabalhadores vão ter que fazer ao longo da vida e apoiar a empregabilidade, para evitar que neste processo de transformação não se gere um desemprego prolongado e inatividade que torna depois muito difícil reintegrar os trabalhadores e leva também à erosão das competências. Para terminar esta primeira intervenção, só uma mensagem importante, é que a OIT não encara estas transformações com uma perspectiva fatalista e determinística da evolução. Não achamos que o futuro esteja pré-determinado, mas é moldado por todos os que participam no mundo do trabalho. Obrigada. Vou passar agora a palavra a Susana Fonseca e volto a repetir a pergunta. Em que medida é que estas questões são acompanhadas pela sua organização? Muito bom dia, vou ser repetitiva face aos anteriores, agradecendo desde logo o convite para estar aqui presente e partilhar convosco também a perspectiva da Zero, enquanto ONG de ambiente, não é? Mais ligada a estas questões do ambiente e da sustentabilidade. E de facto este é um tema que para nós é muito importante, no sentido em que
quando nós olhamos para os vários temas que trabalhamos, e a ZER trabalha em áreas muito diferentes, dentro da área ambiental, nós procuramos ter sempre uma abordagem no início que parte do princípio que nós só devemos gastar aquilo que é estritamente necessário, ou seja, quando nós pensamos nestes impactos que estão a ocorrer em muitas partes do mundo, e que agora se vão aproximando de nós também, não é? Porque quando nós falamos da exploração de lítio aqui, obviamente as condições serão sempre diferentes, mas ainda assim aproxima da nossa porta, se quisermos, da nossa casa, atividades que há muito ocorrem noutros países, com enormes impactos sociais e ambientais, e dos quais nós beneficiamos, podemos dizer assim, no nosso dia-a-dia, nos produtos que compramos a preços muitas vezes muito acessíveis, mas que de facto só nos surgem nas nossas mãos àquele preço, porque há toda uma cadeia que não está, digamos assim, a cumprir com as suas funções plenas, no sentido de providenciar as condições sociais e as condições ambientais para que essa atividade decorra dentro de uma lógica de sustentabilidade. E, portanto, aquilo que nós temos como princípio básico é que nós também devemos, enquanto sociedade, questionar mais aquilo a forma como usamos os recursos. Nem tudo é justificável, nem tudo deve ser aceite, e nós precisamos cada vez mais ter uma lógica de não é porque podemos ter que devemos ter. E, portanto, ter aqui um pensamento um bocadinho mais estruturado no sentido de tentar reduzir ao máximo o nosso impacto e aquilo que nós precisamos. E isto depois expressa-se num outro princípio que nós também aplicamos, que é a partir do momento que nós mobilizamos um recurso, porque consideramos que é necessário para uma função qualquer social, então devemos procurar garantir que esse recurso se mantenha o maior tempo possível em circulação no sistema. Ou seja, é aquilo que hoje se designa pela economia circular. Ou seja, tentar privilegiar ao máximo a capacidade de prolongar a vida daquele recurso dentro do sistema, seja através de produtos mais duráveis, reparáveis, atualizáveis. Por exemplo, no caso dos equipamentos eletrónicos, essa é uma questão muito importante, porque há constantes inovações tecnológicas e nós temos que encontrar a forma de conseguirmos atualizar uma parte de um aparelho, de um equipamento, sem ter que deitar todo o equipamento fora. Mas, portanto, todas estas dimensões, do nosso ponto de vista, são fundamentais para nós olharmos para esta questão, porque, obviamente, nós teremos sempre que explorar recursos, no sentido em que nós não produzimos nada, nós só transformamos o que a natureza nos dá, e, portanto, nós temos sempre que explorar recursos. Agora, temos é que encontrar a forma de só explorar aquilo que é estritamente necessário e aquilo que entra no sistema, de facto, a sua vida ser prolongada o mais possível, não é? E parece-nos que estes dois caminhos são, de facto, muito importantes para aumentar a tal resiliência de que hoje se fala tanto, das economias e da sociedade e do país, neste caso, estamos falando de Portugal, porque também já aqui foi dito, não é? A pandemia veio demonstrar alguns dos impactos ou algumas das fragilidades que nós temos hoje em dia nas nossas cadeias de produção, e, portanto, há aqui também oportunidades de, olhando para estes problemas, usar, por exemplo, na área da saúde, passarmos a ter mais produtos reutilizáveis que permitem que eu, durante mais tempo, consigo ter aquele recurso sem ter que estar constantemente a necessitar de uma entrada de recurso externa, não é? A questão lá está, da reparação tem aqui enormes benefícios, porque eu posso facilmente promover o emprego a nível local, e algum dele qualificado, que de outra forma vai estar, digamos assim, longe do nosso país. Portanto, de facto, esta abordagem de pensar, não é? Aplicar conceitos como da suficiência e depois partir para uma lógica de uma economia circular, do nosso ponto de vista, são princípios fundamentais e que nós tentamos aplicar quando pensamos no uso de recursos, sejam eles quais forem, não é? Portanto, passando agora para uma outra temática, face à perturbação no mercado do gás, da eletricidade e dos combustíveis, decorrente do conflito que assistimos na Ucrânia, somos obrigados a repensar a dependência perante outros países no plano energético e, consequentemente, no plano digital. Este conflito intensifica a pressão para uma transição energética mais sustentável e discutem-se alternativas como o hidrogênio verde. Armindo Monteiro, pedia-lhe que em 5 minutos nos dissesse como é que a transição energética, que é vista como necessária,
vai operar em função do tecido empresarial que temos atualmente em Portugal? Essa é uma questão, de facto, muito, muito relevante. E deixe-me começar por dizer o seguinte, que é este o pensamento que temos na Confederação Empresarial. A vida empresarial deve ser feita com restrições. Nós não somos dos que entendem que a vida empresarial tudo é permitido. Não é assim. A vida empresarial não está dependente apenas da lei dos desejos, deixe-me dizer assim. Ela está dependente da lei das possibilidades e, sobretudo, de uma atuação responsável. Isto porquê? Por uma evidência muito clara. Se nos faltassem outras, recordo uma notícia que é de hoje mesmo, publicada por um conjunto de cientistas numa revista que é a revista Science, que portanto, nos merece toda a credibilidade, e eles dizem apenas isto, que a Terra está em risco de assistir a uma nova extinção em massa. A última que aconteceu, conforme temos todos conhecimento, foi há 65 milhões de anos. Portanto, nós não estamos a falar de coisa pouca. Na altura foi aquilo que se associa, um meteorito e os vulcões que acabaram com a vida na Terra, mas hoje é o ser humano que é o responsável. Portanto, hoje não podemos culpar o meteorito ou os vulcões. Hoje é a ação humana. São as opções humanas, são as opções que todos nós estamos a tomar. Por isso, a sua questão é uma questão, de facto, muito pertinente. Ela tem que obrigatoriamente ser interiorizada. Tem que obrigatoriamente fazer parte das novas práticas empresariais. Agora, há de facto aqui uma questão. Como é que ela é feita? Como é que se consegue fazer? O nosso tecido empresarial é bastante assíncrono. Nós temos cerca de 460 mil empresas, são as que compõem o tecido empresarial nacional. Dessas 460 mil empresas, dividem-se em micro, pequenas, médias e grandes empresas. As grandes empresas são sensivelmente apenas 1000. Cerca de 80% são micro e pequenas empresas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nestas empresas falta, muitas vezes, matéria, e aqui matéria é capital, para fazer uma transição energética. Outras, por opção, podem querer adiar, mas a maior parte é claramente por uma dificuldade financeira. E isso constitui naturalmente uma fragilidade, mas não deve ser um impeditivo, não deve ser um impedimento para que essa transição não se faça. Ela é necessária, estamos em risco de sobrevivência e eu não gosto de exagerar nas palavras, por isso estou a utilizá-la com toda a pertinência. O ser humano na Terra está, de facto, em risco de sobrevivência. Não estou a dizer que seja exatamente nesta nossa geração, mas isto também seria completamente egoísta se nós pensássemos apenas na nossa geração. Temos que pensar na próxima e na outra a seguir e nas outras que vêm. Estamos a falar na pegada que nós estamos a deixar. E esta geração, enfim, uma geração alargada, esta geração que viveu no século XIX, no século XX, está de facto a ter nas suas mãos a obrigação de alterar os seus comportamentos, isso seja numa escala global, seja naturalmente numa escala nacional. A transição vai ser uma transição difícil, muito difícil, porque nós estamos a sair de uma pandemia em que há empresas que estão a recuperar em capa, ou seja, há umas que estão a recuperar muito depressa, mas há outras que estão inexoravelmente a não recuperar e, pelo contrário, a entrar em falência. Significa que aquelas que estão a conseguir recuperar ainda têm que, de facto, interiorizar esta obrigação de promover uma transição energética para que, efetivamente, todos nós tenhamos um futuro possível. Ainda no contexto da transição, a mudança digital vai afetar a forma como o mercado funciona. Mariana Pereira, em 5 minutos, pedi que nos dissesse como é que se pode preparar os trabalhadores para fazer face a potenciais mudanças laborais. Obrigada pela questão.
queria começar aqui com a parte, tem a ver com um livro que até que estou a ler, que é chamado Automation is a Myth. A automação é um mito, e é muito sobre a automação total, plena, é um mito, porque para vos distinguir aqui também um bocadinho a abordagem da OIT destes temas. Há muitas análises e quantificações dos empregos que vão ser destruídos com a automação e com a digitalização. E havia quem projetasse um futuro do trabalho, um futuro das fábricas, que as fábricas funcionariam de luz desligada, porque não iriam precisar de humanos, e a verdade é que até o Elon Musk abandonou um pouco este discurso e passou a valorizar mais o fator humano, porque para cada automatismo é preciso pessoas que afinem, corrijam, programem os robôs e as máquinas, monitorizem as máquinas, e há muitas faculdades humanas que a tecnologia ainda não conseguiu e possivelmente nunca conseguirá mimetizar com a capacidade de improviso das pessoas, por exemplo, perante uma situação inesperada. Mas isto é uma à parte para dizer que a OIT tem-se preocupado muito mais em que emprego é que vai ser criado, a qualidade do emprego que vai ser criado. E, portanto, a proteção dos recursos, falaria aqui da proteção dos recursos humanos, com que a OIT está preocupada, passa pela melhoria da qualidade do emprego, dos salários, das condições de estabilidade, condições de trabalho, para garantir, por exemplo, também que que haja retorno do investimento em educação, evitar a imigração de trabalhadores muito qualificados, porque sabemos que muitos jovens procuram outros destinos porque não encontram em Portugal, nos países onde se formam, boas condições de trabalho. A questão das skills para o futuro do trabalho e a portabilidade dessas competências, falava há pouco das diferentes transições. O mercado de trabalho vai ser cada vez mais fragmentado, a geração dos nossos pais e avós tinham o mesmo emprego a vida toda, a nossa geração, a geração mais abaixo, terá muito mais empregos ao longo da vida e, portanto, é preciso, de facto, uma atualização permanente, a aprendizagem ao longo da vida, as skills das futuras profissões vão se tornar cada vez mais obsoletas, exigem uma atualização permanente e, portanto, a OIT explora muito esta componente do desenvolvimento das skills, competências que terão que ser técnicas, mas também transversais, as chamadas soft skills, que nos permitem, de facto, adaptar a diferentes contextos de trabalho. Tem defendido também a portabilidade da proteção social, portanto, para protegermos os trabalhadores, temos que garantir alguma portabilidade da proteção social, que significa que se eu transito de um emprego para o outro, ou até para uma situação de desemprego provisória, tenho que ter um mínimo de proteção que me mantenha ser capaz de pagar as minhas contas, etc. As minhas e as da minha família. A necessidade também de articular a política de emprego com as políticas económicas, ou seja, atuar não apenas do lado da oferta como do lado da procura, ou seja, não de nada nos serve investirmos muito nas qualificações dos jovens e dos trabalhadores se depois a economia não for capaz de criar emprego digno e de qualidade para absorver esses recursos qualificados. A questão dos grupos mais vulneráveis nestes processos de transformação é algo que a OIT também dá muita atenção. Nem todos têm as mesmas ferramentas e competências para vingar neste novo mundo do trabalho. Os trabalhadores mais velhos, por exemplo, têm maiores dificuldades com a digitalização e a automação. E os mais novos, a geração TikTok, não significa que sejam altamente qualificados com as tecnologias, apesar de passarem muito tempo aos ecrãs, vejo pelos meus enteados mais velhos, e portanto há grupos que apresentam algumas vulnerabilidades a estas transformações e que a OIT dá muita atenção. Outra questão importante é a questão da representação e do diálogo social para conseguirmos este trabalho digno nas novas formas de emprego. Por exemplo, a proliferação do trabalho mediado por plataformas digitais, e o diálogo social traz para a mesa da discussão diferentes interesses e perspectivas que por vezes são antagónicas, e é através do diálogo social que superam, e tem sido o que a história nos tem ensinado, que é através do diálogo social que se elevam também as condições de trabalho. A OIT tem acentuado muito a questão das oportunidades associadas à transição digital e energética, e, portanto, a necessidade de apostar em setores intensivos em emprego e setores estratégicos com capacidade de gerar oportunidades de trabalho digno, como já referi, o setor da economia verde, mas também o setor dos cuidados, até aliado aos desafios
do envelhecimento demográfico e a necessidade, como já referi há pouco, de explorar oportunidades também para um reposicionamento na cadeia de valor mais favorável, porque só alterando o perfil da economia é que conseguimos também melhores salários, melhores condições de trabalho digno. E, portanto, são estas as áreas em que a OIT tem trabalhado para, no fundo, proteger os recursos humanos e potenciar as oportunidades para os trabalhadores neste contexto de transformação e de mudança. Obrigada. Susana Fonseca, pedia que em 5 minutos nos dissesse que impactos é que se podem prever da implementação de outras alternativas energéticas. Bom, de facto, impactos haverá vários, não é? Uns positivos, outros negativos, mas quando pensamos, por exemplo, na proliferação que se espera que venha a acontecer das energias renováveis, obviamente, se pensarmos nos custos de investimento, que ainda serão necessários, podemos pensar que é um aspecto ainda, é um desafio, não é? É um desafio, o investimento que é necessário para nós conseguirmos ter capacidade suficiente a partir de fontes renováveis para podermos fornecer toda a energia de que nós necessitamos no nosso dia-a-dia, não é? E uma coisa é olharmos hoje em dia para o que é a produção de energia elétrica, mas há muita outra energia que é gasta na nossa sociedade e que não está ainda eletrificada e cujas fontes não são renováveis. Mas, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de nós, ao investirmos, estamos a investir em algo que nos vai permitir, para o futuro, ter muito maior capacidade, por exemplo, de resistir a crises. O Armindo já referiu aqui isso na sua intervenção, não é? Ou seja, quando nós temos fontes de energia que não temos que pagar, então nós não temos que pagar a fonte, só temos que pagar a forma de aproveitar para nós, para a nossa utilização, obviamente há aqui benefícios também económicos muito significativos, para além de outro tipo de benefícios. E há aqui também um potencial muito grande na área da investigação. Porque quando nós olhamos para as necessidades que nós temos também em termos de saltos quantitativos e qualitativos, por exemplo, na área do armazenamento de energia, há aqui um potencial muito grande também de estímulo à inovação e à investigação, que é fundamental e esperamos que a própria União Europeia, e acreditamos que assim tem essa visão e vai cada vez mais investir a esse nível. Mas mesmo do ponto de vista social, nós temos um potencial de criação de emprego grande, nós temos um potencial, por exemplo, de uso muito mais eficiente do recurso, neste caso da energia. Se pensarmos quando as pessoas se tornam produtoras de energia, não é? Os prosumers, portanto, os consumidores mais ativos, isso naturalmente traz uma maior consciência sobre o uso que é feito da energia, portanto, e com essa consciência muitas vezes vem também a consciência sobre o uso de outros recursos. Nós percebemos, ok, nós estamos a produzir, quanto é que conseguimos produzir de facto para as nossas necessidades. Portanto, há aqui fatores muito interessantes, há já estudos também feitos sobre isso, sobre o potencial também da alteração até de práticas por parte das pessoas, nestas áreas como noutras, ligadas ao ambiente e à redução da pegada, associadas a esta maior intervenção social. Portanto, pode haver aqui também muitos impactos positivos para a sociedade decorrente deste aproveitamento das renováveis e, por exemplo, no caso de Portugal, obviamente já tivemos impactos também negativos, que são o encerramento de refinarias ou de centrais a carvão e etc., que obviamente têm impacto no trabalho, mas por isso é tão importante termos sempre presente a necessidade de assegurarmos uma transição justa, não é? Uma transição justa no sentido das pessoas que ficam, de facto, que são impactadas por esta transição, poderem encontrar uma solução. E isto tem que ser algo preparado antes, por exemplo, de haver um encerramento, e não deixar encerrar e depois procurar, porque isso obviamente cria muita ansiedade, muita resistência até esta mudança, a esta transição. E é isso que nós não podemos criar. Nós temos que criar aqui quase um sentimento coletivo de que esta mudança é de facto fundamental para a nossa própria existência, para o nosso bem. Mas temos que cuidar uns dos outros, não é? Portanto, ter aqui uma abordagem de integrar todos e não deixar ninguém para trás. É um bocadinho esta visão que a Comissão Europeia, a atual Comissão Europeia, procura passar e com a qual nós concordamos, não é? Até muito assente na estratégia chapéu, digamos, do Pacto Ecológico Europeu, muito esta lógica de nós estamos todos nisto, mas não podemos deixar ninguém para trás e esta transição
justa é de facto um elemento fundamental e pelo qual nós também nos batemos, ainda que obviamente muitas vezes nos associam muito mais à questão ambiental, mas cada vez mais nós procuramos também, até porque elas estão todas ligadas, estas questões estão todas ligadas, ligar estas questões económicas e sociais em termos de, quando falamos de um determinado tema. E depois, do ponto de vista ambiental, claro que há aqui impactos significativos que vão ocorrer, porque estas novas tecnologias requerem as tais matérias-primas, os tais recursos que muitas vezes existem apenas em algumas partes do planeta e que para serem obtidos têm um grande impacto. Daí a tal importância daquilo que eu falava há pouco, não é? De facto, não usarmos por usar, mas antes pensar se efetivamente é necessário usar. E depois, a partir daí, tentar garantir essa... E aí parece-nos que também a Europa está a dar alguns passos importantes, neste caso a União Europeia, no sentido também de garantir alguma obrigação por parte das empresas em termos de reporte dos cuidados que têm ou não com a sua cadeia de produção. Parece-nos ser muito importante que isso cada vez mais aconteça, do ponto de vista mais, digamos, da regulação, mas também da própria comunicação que é feita para com o consumidor final, não é? Seja ele uma empresa, seja um cidadão, e também há passos interessantes a serem dados a nível europeu no sentido de garantir que nós, enquanto consumidores, passaremos a ter mais informação. Claro que na Zero nós achamos que é muito importante termos mais informação, mas é essencialmente fundamental trabalhar na origem e, de facto, criar regras no sentido de garantir que o respeito pelas normas sociais e ambientais também ocorre quando estes recursos são explorados fora do nosso país. Mas também, a nível ambiental, nós vamos ter, obviamente, benefícios enormes, não é? Porque quando nós estamos a falar de utilizar fontes renováveis, nós estamos a falar de termos muito menor impacto ambiental, não só nas emissões, que é aquilo que normalmente se fala, mas em termos de poluição. Portanto, vamos ter aqui uma redução muito significativa dos impactos na saúde, no ambiente, que são positivos. Portanto, impactos teremos sempre, positivos e negativos, mas aquela que é a nossa perspectiva, baseada nos estudos que têm vindo a ser feitos também, é que esta transição para as energias renováveis dá-nos muito mais de positivo do que de negativo. Não é fácil, não é simples, não vai conseguir ser feita de um dia para o outro, mas de facto há aqui grandes ganhos para a sociedade e para a sustentabilidade também, para construir sociedades mais sustentáveis. Passando agora para outro tópico, no passado multinacionais foram acusadas de práticas pouco éticas. A título de exemplo, temos os processos de extração de cobalto. Para quem não sabe, o cobalto é um dos mais importantes minerais na composição das baterias de lítio. Estas baterias nós usamos para os equipamentos presentes no nosso dia-a-dia, como os telemóveis, os computadores, os carros elétricos, entre outros. Mariana Pereira, em 5 minutos, pedia que nos dissesse que mecanismos existem atualmente para assegurar a proteção de trabalhadores ao nível internacional nas diferentes cadeias de fornecimento. Ora, como dizia há pouco, uma das mega tendências da transformação do mundo do trabalho está ligada à pressão da globalização e de um mercado crescentemente globalizado. E, por exemplo, ao nível da indústria, a indústria sofreu uma pressão por parte da globalização com a contínua intensificação da concorrência internacional e a pressão com vista à redução permanente de custos. E a fragmentação da produção conduziu à aceleração do comércio de bens intermédios e à proliferação das cadeias de abastecimento globais, que como dizia há pouco, foi possibilitada pelos desenvolvimentos tecnológicos. Tem aspectos muito positivos, como a multiplicação de oportunidades de acesso ao mercado de trabalho em muitas regiões do mundo, por parte de muitos trabalhadores. No entanto, esta pressão vertiginosa pela otimização e redução de custos muitas vezes origina grandes déficits de trabalho digno. Ao nível da segurança e saúde no trabalho, dos salários, do tempo de trabalho, liberdade de associação ou negociação coletiva. E estes déficits, como dizia há pouco, há sempre grupos mais atingidos que outros, atingem principalmente as mulheres, migrantes, trabalhadores domésticos. E a OIT, o seu core business, digamos assim, é definir convenções e recomendações a nível internacional a respeito do trabalho forçado, da segurança e saúde no trabalho, fixa uma idade mínima para trabalhar, o trabalho infantil, o trabalho doméstico, salários mínimos, proteção na maternidade, entre outras áreas. E trabalha para que o maior número de países no mundo retifique estas convenções
e as coloquem em prática. Portanto, há um conjunto de normas internacionais do trabalho, princípios e direitos fundamentais que devem ser aplicados em todos os países e regiões. E cada país deve garantir o cumprimento das convenções ratificadas que se aplicam a todos os trabalhadores. Por vezes, os países individualmente não conseguem cobrir toda a cadeia de abastecimento, como vimos, que extravasam fronteiras, e, portanto, a OIT tem também, no seu mandato e a sua estrutura tripartida, permite-lhe suprir algumas destas limitações através do multilateralismo e do diálogo social num plano mais transnacional. E, portanto, trabalha com os seus constituintes e com stakeholders nas várias regiões do mundo para assegurar que o desenvolvimento económico e o trabalho digno andem a par nas cadeias de abastecimento globais através de um vasto leque de políticas, estratégias, ações e programas, uns mais globais, outros mais focalizados, por exemplo, os têxteis no Bangladesh, as fábricas do Bangladesh, portanto há projetos muito específicos e depois há outros mais globais. E, portanto, esta ideia de que as cadeias de abastecimento globais exigem respostas e soluções globais, e, portanto, exigem um diálogo social global e multilateral. E, portanto, de facto, existem cada vez mais estruturas supranacionais, multilaterais, que se envolvem neste diálogo e muitas delas incorporam os direitos fundamentais do trabalho em acordos comerciais, por exemplo. Ao nível nacional, os governos têm um papel a desempenhar na inspeção do trabalho e assegurando o cumprimento das leis, e a OIT aqui também dá capacitação técnica para os governos conseguirem desempenhar melhor esta função, na promoção do diálogo social e dos princípios e direitos fundamentais no trabalho, na contratação pública, que também tem um impacto, no combate à corrupção, na implementação de medidas também para facilitar a transição da economia informal para a economia formal, que tem mais direitos, mais proteção social, melhores condições de trabalho associadas. Ao nível das empresas, também há iniciativas privadas e individuais que têm recorrido a estratégias como auditorias, partilha de boas práticas, mecanismos de controle de reclamação e capacitação. As empresas também participam no diálogo social. As organizações de trabalhadores prestam informação e apoio aos trabalhadores, dos seus direitos, das condições de trabalho, negociam acordos com empresas multilaterais, envolvendo os seus representantes também na monitorização da implementação. Portanto, como vimos, tem que haver um trabalho a todos os níveis, ao nível local, ao nível global, e a OIT, enquanto estrutura tripartida e multilateral, consegue de facto agilizar este diálogo global e procurar em conjunto, em colaboração, trabalhar para melhores condições de trabalho e para elevar as condições de trabalho, não obstante esta crescente pressão e crescente integração global que nos traz a globalização. Armindo Monteiro, face a esta questão, que instrumentos podem ser desenvolvidos para equilibrar a balança do poder entre o empregador e o trabalhador? Essa é uma questão importante que remete para o seguinte: efetivamente esta relação de trabalho ela é desequilibrada, mas é sobretudo desequilibrada, diria, nos extremos, ou seja, também a relação de trabalho está sujeita àquilo que se chama em economia a lei da oferta e da procura, ou, dito de uma maneira menos técnica, tem a ver com recursos escassos ou recursos abundantes. Se nós pensarmos num posto de trabalho que exige poucas qualificações, naturalmente que nós aí vamos ter muitos candidatos para esse posto de trabalho. E, porventura, até candidatos com excesso de qualificações para esse posto de trabalho. Isto, muitas vezes, é entendido de sentido errado, que é, bom, então, se eu vou candidatar a um posto de trabalho que exige baixas qualificações, eu não preciso ter qualificações ou não preciso apostar as minhas qualificações. Eu considero que isso seria a perspectiva mais errada e mais de retrocesso civilizacional que nós podíamos ter. Não é isso que nós devemos ambicionar. Devemos ambicionar é ter postos de trabalho cada vez mais qualificados. Isto, naturalmente, é o tecido empresarial que tem que desenvolver, tem que subir na cadeia de valor para que os postos de trabalho sejam cada vez mais qualificados. Mas voltando à sua questão, no início, portanto, no ponto inicial da cadeia de valor, eu tenho tendencialmente muita oferta de trabalho e aí, naturalmente, que a relação negocial, ou poder negocial, como a Matilde referiu, é desfavorável ao trabalhador, claramente. E aí
naturalmente deve haver mecanismos mais severos, mais atentos, e aplica-se claramente a necessidade de um salário mínimo. Portanto, a CIP é favorável à existência de um salário mínimo. Para quê? Para precisamente limitar o poder negocial da oferta, ou seja, o poder negocial do lado do empregador. Mas agora vamos ao outro extremo. E no outro extremo é absolutamente o contrário. Imagine um trabalhador que tem qualificações únicas ou escassas, portanto, pouco abundantes no mercado de trabalho, e que tem muita procura. E hoje posso dar vários exemplos nas áreas das tecnologias, por exemplo, que estamos a falar de salários de 6, 7, a partir daí, 6, 7, 8 mil euros por mês, e não há, de facto, oferta, e há necessidade de fazer, inclusivamente, a vinda, ou promover a vinda desse talento fora do país. Aí o poder negocial é completamente ao contrário, é completamente favorável a quem oferece, quem tem a capacidade de trabalho, e não à empresa. Por isso, naturalmente, a transição, hoje posso estar nesta empresa e amanhã, por qualquer razão, mudo imediatamente para a outra e deixo a empresa até em sérios problemas, porque não é fácil para essa empresa recrutar outra pessoa para substituir essa outra que saiu de forma intempestiva. Portanto, eu diria que nos extremos o poder negocial está desequilibrado. Nos casos a favor do trabalhador, noutros casos a favor do empregador. No meio, acredito que naturalmente o próprio mercado regula essas situações. Tem muito a ver com a proposta de valor que cada trabalhador apresenta, e tem a ver com, naturalmente, o projeto empresarial que um empresário apresenta. Eu diria que hoje não basta uma empresa pagar um salário, é preciso apresentar um conjunto de atributos, um conjunto de características que façam atrair talento. O talento é o bem mais escasso que existe. E, de facto, os ativos de uma empresa são as pessoas. Isto não é apenas para ficar bonito no discurso. É exatamente assim. Hoje vivemos na sociedade de serviços, sobretudo, e as empresas valem pelo que valem as pessoas. E o drama é que todos os dias essas pessoas saem do escritório e, portanto, espera-se que possam e tenham vontade de regressar no dia seguinte. São ativos circulantes, são ativos, circulantes não, isto é outro contexto, são ativos que têm pés, que saem do edifício. E isso faz que o projeto empresarial não seja apenas um projeto de pagar o salário, mas sobretudo de atrair, de passar um objetivo, uma missão que efetivamente faça com que as pessoas se sintam bem naquele posto de trabalho. E isso vai muito pela missão, vai muito pelos valores, vai muito pelo sonho, pelo desejo, pelas conquistas que se pretendem atingir, e por isso, para finalizar, diria que há aqui duas missões para nós melhorarmos este poder negocial. Uma, que os recursos, as pessoas sejam cada vez mais qualificadas e as empresas tenham cada vez mais capacidade para, de facto, conseguir integrar essas capacidades, essas qualificações no seu processo produtivo. Para isso, nós temos que subir na cadeia de valor. Se não subirmos na cadeia de valor, é muito difícil. Eu estou-me a estender no tempo, mas eu vou depois utilizar menos 30 segundos na última intervenção. Vejam um exemplo, uma empresa na área do vestuário que só faça tecido a metro, ou uma empresa que produza marca, que produza, de facto, branding. É completamente diferente a capacidade de pagar bons salários no segundo caso, e em relação ao primeiro, que apenas está a vender minutos de produção e, portanto, está apenas a vender mão de obra que não tem qualificações. Peço desculpa de me ter estendido. Susana Fonseca, quais é que são as principais preocupações que a ZER identifica face a esta temática? De facto, estas práticas pouco éticas, não é, que estamos aqui a falar, são muito preocupantes, e é algo que nós acreditamos que é muito importante paulatinamente irmos desconstruindo e acabando com elas já. É um facto que nestas áreas da transição energética e transição digital, pelo tipo de matéria-prima que está muitas vezes em causa,
Estamos a falar de cadeias muito longas, cadeias de produção muito longas, muito diversificadas. Eu recordo-me de já talvez há mais de uma década, ler um relatório sobre esta área do equipamento elétrico e eletrónico, em que os próprios investigadores tinham tido dificuldade em reconstruir toda a cadeia, tal era a sua complexidade, porque muitas vezes imagina um metal que é explorado num país, vai ser processado noutro, depois vai passar para um outro tipo de formato noutro, e depois vai para uma pequena peça que depois vai ser parte de uma peça. Portanto, é de facto um sistema muito complexo, muitas vezes. E isso dificulta o seguir conseguir seguir o percurso e garantir o cumprimento de regras éticas ao longo de todo o percurso. Mas esse é o desafio que nós temos e em muitos casos da nossa experiência, daquilo que nós vemos também, até da prática de algumas empresas, provavelmente de grandes empresas, é que as empresas sabem que, de facto, nas suas cadeias de produção, passam-se ou existem práticas que não são aceitáveis e não seriam aceitáveis nos países onde eles estão sediados. Aliás, eu trouxe até aqui um exemplo que também me chegou às mãos ontem, não tem a ver diretamente, quer dizer, não tem porque tem a ver com pesticidas, mas pronto, se falarmos de substâncias químicas em geral, e é um exemplo muito claro que é de duas grandes multinacionais na área dos pesticidas e das substâncias químicas europeias, e que nos últimos anos, nomeadamente de governação de Bolsonaro, no Brasil, conseguiram a aprovação de 45 novos pesticidas. Desses 45 novos pesticidas que foram aprovados, 19 estão proibidos na União Europeia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a falar de substâncias que têm um impacto gravíssimo sobre a saúde humana e sobre o ambiente. E é por isso que elas estão proibidas na União Europeia. E, infelizmente, nós temos empresas europeias, isto acontece na área dos pesticidas, e eu trouxe este exemplo, porque tenho os números, não é? Mas acontece também noutras áreas em que nós, muitas vezes, produzimos para fora da Europa produtos que cá não seriam aceitos, não é? Assim como produzimos fora da Europa em condições que dentro da Europa não seriam aceitas do ponto de vista social e até ambiental. Porque estas práticas pouco éticas podem ter a ver com o trabalho, mas também têm muitas vezes a ver com o ambiente, não é? A forma como nós poluímos o ambiente local, destruímos, por exemplo, recursos hídricos, rios, que às vezes são a fonte de alimento de populações alargadas. Portanto, todo este tipo de práticas são, de facto, algo que nós devemos lutar todos em conjunto para que deixem de acontecer. E do nosso ponto de vista e da nossa experiência, para isso é muito importante maior ação dos governos. A Mariana referia aqui a questão das organizações internacionais, não é? Das transnacionais, e obviamente elas têm um papel muito importante e nós somos grandes defensores da sua intervenção, mas também somos e acreditamos, por exemplo, também é um pouco transnacional, que é a União Europeia, não é? Porque junta várias nações, já tem um poder, pode ter um poder muito relevante, até porque é um mercado importante mesmo para empresas de fora da União Europeia, e portanto pode ter aqui um papel, por exemplo, em termos de negociação dos próprios acordos comerciais, não é? Que faz parte, digamos, nós criticamos muitos acordos comerciais, não porque achemos que nós não devemos comercializar produtos com outros países e com outras partes do mundo, mas porque muitas das condições que lá estão são normalmente muito focadas apenas na componente económica e têm muito poucas considerações ambientais e sociais, e portanto, mas vemos aqui estas negociações de acordos comerciais como uma possível ferramenta também para ajudar a que noutros países comecem a ser aplicadas outro tipo de técnicas e de práticas mais éticas. E depois também apertando um bocadinho como é que eu ia dizer, as regras, vamos pôr assim, as regras às empresas que comercializam, que sejam de dentro ou de fora, que colocam produtos no mercado europeu, porque tem acontecido, e eu acompanho uma área a área dos químicos, portanto do regulamento REACH, por exemplo, da sua aplicação. O regulamento REACH, que foi criado na União Europeia, é hoje tido como um dos grandes exemplos por muitos países, não quer dizer que esteja a ser replicado de forma idêntica, obviamente, mas é uma inspiração, e nesse caso eu acho que nós devemos todos estar orgulhosos. A União Europeia, em geral, do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista social, é uma inspiração, não é? E isso é positivo, mas temos que fazer mais porque, de facto, sendo complexo, é fundamental que haja uma maior transparência, uma maior responsabilização de quem coloca os produtos no mercado, e também se promova muito esta lógica da integração dos custos, ou seja, porque produzir bem noutros locais do mundo tem custos também. E nós também, enquanto sociedade, temos que refletir até que ponto é que nós estamos disponíveis, e diria, temos que estar, não é? Porque seria
pouco ético não estarmos, mas quer dizer, podemos falar sobre isso e debater isso, que é nós somos parte, nós consumidores, nós empresas que compramos este tipo de produto, somos parte desta cadeia que alimenta estas práticas pouco éticas. Portanto, se nós formos mais exigentes com as marcas, elas obviamente também terão aí outros cuidados, e se tiverem que reportar, e lá está, vem de novo a regulação e a regulamentação, se tiverem que reportar determinadas práticas, obviamente por aí a tal transparência, a tal responsabilização podem ser ferramentas muito importantes e felizmente, achamos nós, não sendo uma área fácil, estão a ser dados passos interessantes a nível europeu, também nesse sentido. O debate está quase a acabar, mas antes temos que abordar a questão da pandemia. A Covid-19 teve impactos negativos em diversos setores, provocando atrasos e, em certos casos, até suspensões totais da produção. Este cenário colocou uma maior pressão à transição energética e digital que já se encontrava em curso. Susana Fonseca, em 5 minutos, pedia que nos dissesse que, no plano ambiental, onde se observou um decréscimo da produção de carbono à escala mundial, se reconhecemos que a proteção do ambiente é uma matéria fulcral quando se discutem cenários de transição energética e se neste cenário, e na sua opinião, como é que as empresas podem reduzir os impactos ambientais nas suas atividades? Bom, obviamente isso é uma pergunta muito ampla, não é, Matilde? Porque pois isto depende muito de setor a setor e cada um tem os seus desafios e como responder-lhes. De facto, aqui volto a frisar o aspecto que estava a falar ainda há pouco em relação a outra questão, que é haver também esta noção de uma maior ética, no sentido das empresas perceberem que fazem parte do todo, não é? E que podem, obviamente, e o Armindo falava disso, preocupar-se e devem preocupar-se com a sua força de trabalho, com a comunidade que está à sua volta, mas também integrar estas preocupações com as comunidades que estão longe, mas que estão a produzir para a sua cadeia, para que essa empresa possa se ingrar, não é? Portanto, a questão da ética, do nosso ponto de vista, é um aspecto muito importante a integrar. Depois, é muito importante também esta lógica de pensarmos em modelos alternativos de negócio. E eu tive o prazer de participar numa iniciativa muito interessante, dinamizada, aliás, pela CIP, sobre a economia circular, que envolveu muitos stakeholders, um amplo debate, e a sensação com que eu fiquei no final, houve várias positivas, obviamente, mas um elemento de reflexão que me ficou foi que grande parte daquilo que foi debatido em termos de economia circular está no final da economia circular. Ou seja, a economia circular, quando nós pensamos, tem diferentes dimensões. E, portanto, começa no tal questionamento, na redução, não é só usarmos aquilo que é efetivamente necessário, depois tentar reutilizar, garantir a tal durabilidade, etc. E depois, no final da linha, reciclar, para garantir que volta a entrar no sistema. E aquilo que nós temos ainda muito no debate, e no debate político, e diria até no debate empresarial, é muito dentro desta lógica. Aliás, eu recordo-me de estar num dos painéis, quer dizer, num dos workshops, em que alguém dizia, da área do têxtil, dizia: eu não acredito na mudança do modelo de negócio, nós temos é que reciclar. Pronto. E, portanto, os modelos de negócio que nós temos atualmente são, grande parte deles, insustentáveis. A fast fashion é um caso, não é o único, obviamente, mas são verdadeiramente insustentáveis. Esta lógica de nós estarmos constantemente a produzir até equipamento eletrónico e estarmos com tempos de vida muito curtos é insustentável. Não há forma de tornar isto sustentável. A reciclagem não vai ser suficiente. A reciclagem, assim como a eficiência, são conceitos importantíssimos e que nós devemos aplicar sempre e ter sempre em consideração, mas não são suficientes para nós conseguirmos evitar aquilo que o Armindo há pouco falava, este risco real de extinção da nossa espécie, como digo, não agora, mas esse risco real para as gerações futuras. Portanto, não é suficiente. Nós temos que ir questionar e encontrar outros modelos. E também a esse nível parece-nos que há aqui podemos dizer, um potencial dos próprios governos terem um papel importante em termos de darem sinais, por exemplo, em termos dos incentivos que dão, dos apoios que dão, do tipo de projetos que apoiam, não é? E que acabam por dar destaque, porque, obviamente, nós precisamos também desse tipo de sinais. Eu compreendo porque é que uma empresa hoje em dia produz da forma que produz, não é?
porque supostamente o mercado está lá para absorver aquela matéria-prima, não é? Pronto, as indústrias de fast fashion, com todos os aspectos negativos que têm, o negócio resulta para eles neste momento. Não resulta para as gerações futuras não resulta certamente, e para nós, para muitas gerações presentes, também não resulta, mas para quem está a gerir aquele negócio está a resultar. Então nós temos que encontrar aqui também formas, portanto a melhoria das práticas das empresas também tem muito a ver com, lá está, a tal regulamentação, os tais sinais que são dados, e também uma transformação social que é importante de todos nós, não é? Porque aquilo que nós pedimos às marcas também é muito importante que seja algo que seja mais sustentável e não estamos constantemente a colocar mais produtos com vidas muito curtas, cuja reciclagem nem sequer é possível, porque em muitos destes casos, de facto, muitos destes setores, mesmo na transição digital, nós temos desafios, mesmo até do fundamento das energias renováveis, do equipamento eletrónico, portanto, todos estes materiais não são de modelo de reciclagem imediata, não é? Portanto, há aqui também muito trabalho que é preciso nós fazermos. Porque acaba por ser também uma forma de nós tentarmos criar tal sociedade mais justa, não é? E que cuida mais de todos, e que nós olhamos mais como é que eu produzir qualquer coisa, por exemplo, como é que eu posso aproveitar também mais recursos que são locais, em vez de estar a trazer recursos de longe. Não é? Como é que eu posso olhar, por exemplo, para a tal economia circular e retirar materiais que já estão a circular e integrar no meu processo, em vez de estar a ir buscar mais longe? Dizer que isto às vezes não é fácil, porque, por exemplo, é mais barato, em muitos casos, ainda. Nós compramos matéria virgem do que integramos material reciclado. Algo está mal, não é? Eu diria, quando isto acontece. Portanto, temos que todos trabalhar em conjunto. Portanto, eu diria aqui, como última mensagem, é que, de facto, as empresas não podem estar sozinhas, não devem estar sozinhas, e sentimos que é muito importante que haja aqui estes tais incentivos, a própria formação, uma aposta muito grande na formação, no mostrar destes modelos alternativos e na tal investigação também de soluções, para que em conjunto possa haver esta mudança, não é? Porque as empresas sozinhas, só por si, claro que há coisas que podem melhorar, da eficiência da energia, da água, mas eu penso que nós temos que começar a pensar um bocadinho para além disso. Essas já são as práticas que se espera que as empresas já vão aplicando, até por questões às vezes meramente de gestão financeira, não é? Os recursos custam dinheiro, a energia neste momento é obviamente um custo de produção muito elevado, e portanto, e outros recursos que às vezes se utilizam. Portanto, esse é importante nós melhorarmos essa eficiência, mas eu diria que é fundamental começarmos a pensar um bocadinho mais além e para além disso. Mariana Pereira, o trabalho mudou com a pandemia e temos vindo a discutir a forma como acelerou o cenário de transição energética e digital. Quais são os desafios que a OIT destaca para o futuro nesta matéria? Obrigada, Matilde. Antes de responder à pergunta, só responder ali à Susana que a União Europeia é um parceiro relevante, muito relevante no diálogo social multilateral. E ainda agora vamos ter a Conferência Internacional do Trabalho, que se realiza todos os anos em junho, com milhares de representantes de governos, empregadores e trabalhadores de todo o mundo e de mais de 100 países. E a União Europeia é sempre um parceiro chave e é um parceiro também do cotidiano, temos muitos projetos em conjunto e, portanto, só para deixar essa nota. E em relação à questão e dos desafios que a OIT destaca para o futuro do trabalho, já falei aqui de um mercado de trabalho cada vez mais fragmentado, com a necessidade de múltiplas transições ao longo da vida. Sabemos que há setores e atividades que vão desaparecer, como, por exemplo, o mercado automóvel, toda a produção assente na combustão interna, que vai dar origem aos híbridos, aos veículos elétricos ou movidos a hidrogênio. Outros que estão a emergir, os renováveis, economia verde, cuidados que se vão expandir. Já falei aqui da aposta fulcrada nas competências e na aprendizagem ao longo da vida, nas novas skills que a digitalização e estes processos vão exigir. Que tem também, que já falei dos desafios, mas também tem muitas oportunidades. Eu tenho recentemente um novo vizinho ucraniano que fugiu da guerra, trouxe a família com ele e consegue alugar uma casa e manter o seu estilo de vida relativamente, porque trabalha à distância, tem um trabalho remoto, trabalha para uma empresa global e, portanto, às vezes esquecemos que de facto o trabalho remoto tem também traz oportunidades.
Mas também esta crescente digitalização também tem riscos. Ainda não falámos aqui dos ciberataques. E os ciberataques não atacam apenas serviços, atacam fábricas, paralisam fábricas. Nós recentemente fizemos um estudo sobre o setor automóvel e durante o tempo que realizámos esse estudo, várias fábricas que pararam porque estão completamente digitalizadas e com muitos processos de automação e que de facto é possível um ciberataque paralisar várias fábricas do mesmo grupo em todo o mundo. Há outros desafios relacionados com a proteção de dados, com o controle e vigilância dos trabalhadores, por exemplo, em teletrabalho, que é outra área que preocupa, e outros riscos e doenças psicomotoras, por exemplo, associadas ao teletrabalho. Como referi também, a OIT não tem uma visão fatalista das transformações em curso e tem acentuado as oportunidades que o atual momento encerra. O diálogo social é sempre visto como chave neste contexto, especialmente num cenário em que surgem novas formas de trabalhar e de fazer. Porque para as profissões tradicionais e relações de trabalho mais profissionais, e entenda-se aqui relações tradicionais como trabalho por conta de outrem, permanente, full-time, tempo completo, houve muitos anos de diálogo social e de negociação, de políticas, de desenvolvimento de sistemas de proteção social, conseguiram elevar as condições de trabalho, garantir níveis adequados de proteção social para muitos trabalhadores e para as suas famílias, contribuindo para a coesão social e para a paz social. Mas agora estamos perante novas formas de trabalhar, como o trabalho mediado por plataformas digitais, e há aqui novos interesses e expectativas em jogo, do lado dos trabalhadores, do lado dos empregadores, por vezes concorrentes, antagónicos, e como dizia há pouco, é através do diálogo social que superam estes antagonismos. Surgem também, associado a estas novas formas de trabalho, lacunas nos sistemas de proteção social, que foram desenhados e pensados para o emprego tradicional, que referi há pouco, e, portanto, os atuais sistemas, tal como estão, se nada for feito, deixam de fora muitos destes trabalhadores, das novas profissões, e exigem, por isso, uma adaptação, desde o desenho e do enquadramento legal até os dados estatísticos que vão alimentar o desenho das medidas, saber quantas pessoas em Portugal, por exemplo, trabalham nas plataformas digitais, que salários é que oferem, que qualificações é que têm. Outra questão que destacaria e que tem sido alvo de preocupação por parte da OIT é os grupos da população que representam maiores vulnerabilidades, como, por exemplo, todos os que participam mais e que têm mais peso nestas formas atípicas, ou seja, quando falo em formas atípicas de trabalho, é tudo o que não é este emprego tradicional, dito tradicional, e são os jovens, são os migrantes, e, portanto, a expansão destas formas atípicas geram novos focos de desigualdade, em relação aos quais também têm que ser encontradas respostas. Para vos dar um exemplo também mais concreto, mais real, em muitas indústrias, isto vê-se na literatura, mas depois vê-se na prática também, verifica-se que existe um grupo nuclear de trabalhadores, chamados trabalhadores core, permanente, mais bem remunerado, com vínculos mais estáveis, e depois temos uma força de trabalho mais flexível, composta sobretudo por jovens, mais jovens, com piores condições de trabalho, menos acesso à formação, muitas vezes contratados através de agências de trabalho temporário, que funciona como ajuste ou amortecedor em termos de crise. E, portanto, estamos aqui perante novos desequilíbrios e desigualdades intergeracionais até. E por isso, para terminar, retomando a ideia de equilíbrio e paz social, os momentos de transformação acelerada geram novos desequilíbrios que têm que ser abordados para que não se perca esta cola que nos une enquanto sociedade e que a OIT defende, que assenta muito na ideia de trabalho digno para todos, que faz parte dessa cola e é um contributo muito forte à paz. Se nós vimos a Constituição da OIT há 100 anos atrás, foi por isso que foi criada a OIT, muito antes de ser criada as Nações Unidas, depois a OIT foi integrada nas Nações Unidas, mas esta ideia de que se todos tivermos um trabalho digno, há mais condições para a paz social e para a coesão social. Portanto, queria terminar com esta ideia. Obrigada. Armindo Pereira, para terminar, pergunto-lhe e peço-lhe que responda em 5 minutos, qual é que é a sua visão para o futuro do trabalho e da economia à medida que a mudança energética e digital evolui? Estou a dever-lhe 1 minuto, portanto vou tentar responder em 4. Olha,
Deixe-me, para finalizar, uma vez que é a última questão, dizer o seguinte: partilhar claramente uma mensagem positiva e de esperança. Quero dizer que gostei muito de estar neste debate convosco e com a Mariana Pereira e com a Susana Fonseca, e utilizo as palavras da Mariana Pereira. A Mariana Pereira há bocado referiu que tudo isto não tem que ser uma fatalidade. Tem que ser visto no sentido de uma evolução. A Susana Fonseca também me disse algo que também me identifico muito, que é: a transição traz claramente mais aspectos positivos que aspectos negativos. E por isso queria salientar a excelência desta reflexão trazida, quer pela Mariana Pereira, quer pela Susana Fonseca, porque foram mensagens muito informadas, mensagens construtivas, mensagens de equilíbrio, mensagens a apelar à paz social. E nós acreditamos na CIP que, apesar de todas essas responsabilidades que vão obrigar as empresas a interiorizar e a internalizar, são fundamentais. Esta sensibilização é fundamental, esta prática, estas mensagens não radicais, estas mensagens inspiradoras são absolutamente essenciais. Permitam-me brincar, alguém dizia que a guerra, e no contexto em que estamos, a guerra é um tema demasiado importante para ser deixado apenas entregue, ou ser apenas entregue aos militares. Eu diria que também os temas da produção e os temas do trabalho também são demasiado importantes para serem deixados apenas nas mãos dos empresários. Por isso eu acredito numa sociedade que se constrói com sensibilização e com chamadas de atenção de várias naturezas do conhecimento, de várias práticas, e tudo isto se vai traduzir, de facto, num processo de benchmarking, ou seja, de uma incorporação das boas práticas noutras geografias, porventura, ou no nosso próprio país, mas que têm que ser generalizadas. Por isso, deixo esta mensagem positiva e de esperança que o futuro do trabalho, o futuro da economia vão estar melhor, fruto desta transição energética e desta transição digital. Sou otimista, acredito que tendemos sempre para algo de melhor. Precisamos naturalmente ter o sentido da urgência e não apenas a ideia de um objetivo para alcançar quando for possível. Se nós não o pusermos em prioridade, não vamos conseguir fazer estas transformações que são absolutamente essenciais. No início podem ser um bocadinho mais duras, mas são essenciais, e em nome do bem comum e do interesse comum temos absolutamente que as incorporar. Chegamos ao fim do debate. Agradeço a todos pela vossa presença, se bem que online. Passo a palavra para o grupo de trabalho, caso tenham alguma pergunta. Obrigado, Matilde, e obrigado a todos pelas vossas reflexões. Eu, rapidamente, e antes de terminarmos, eu gostaria só de identificar duas questões que nos foram enviadas, remetidas via chat. A primeira é dirigida para todos. O Pedro Manuel Vieira colocou uma questão relativamente à monitorização e acompanhamento das organizações dos intervenientes junto dos seus parceiros e associados, ou seja, de alguma maneira prestam apoio aos vossos parceiros, de que forma? Eu não vou dirigir esta questão especificamente a um dos convidados, portanto, se alguém quiser intervir, eu agradecia. Se não, eu aproveito para... Posso só Ok. dizer em 30 Claro que segundos sim, que claro que sim. nós temos algumas obrigações a nível das empresas e que são objeto de monitorização dos vários serviços que tutelam cada uma das áreas, e isso é feito num relatório, alguns são inclusivamente mensais, sobre a evolução dessa prática e a evolução dessa transição. Isso está de facto a ser monitorizado. Sem, de facto, algumas métricas quantitativas, é difícil nós conseguirmos avaliar, de facto, qual é que está a ser a transição. Ok, Armindo, muito obrigado. E eu avançava então para a última questão. Foi colocada pela Filomena Casalta e é dirigida à Susana Fonseca. Houve um momento em que a Susana referiu que por vezes fica mais barato utilizar materiais virgens do que reciclar, e a Filomena pedia se seria possível identificar algum exemplo. Sim, com muito gosto. O plástico não é o único, mas é um dos mais conhecidos, mas nesta área da reciclagem dos vários materiais, por exemplo,
acontece com frequência, particularmente quando não será provavelmente o caso neste momento, dado que o preço do petróleo está muito elevado e, portanto, como o plástico, na sua larga maioria, provém destas fontes fósseis, portanto, obviamente, será também influenciado por esse preço. Mas momentos em que, por exemplo, durante a pandemia, etc., em que a matéria-prima esteve muito barata, de facto, houve, e já antes disso, portanto, previamente a isso, houve várias situações em que é mais barato para as empresas integrar os materiais virgens do que integrar material reciclado. Depois há outras questões também, não é? Portanto, às vezes não tem só a ver com o preço, tem a ver com a complexidade também, que um plástico virgem, quando digo um plástico, posso falar de um outro material, tem um grau de pureza X e às vezes um material reciclado poderá tê-lo ou não. Portanto, às vezes há algumas dúvidas, depois há deteriorações dos materiais às vezes quando são reciclados, etc. Por isso é que eu digo que a reciclagem é importante, mas não é suficiente. Mas de facto isto acontece com vários, já aconteceu também com o papel, portanto, em várias situações tem acontecido que é mais fácil, mais barato usar material virgem do que reciclado. E particularmente se estivermos a falar, por exemplo, na área do têxtil, etc., de áreas onde ainda há pouca reciclagem, ainda há pouco conhecimento, onde é muito difícil ainda obter esta matéria-prima, muitas vezes acontece que as matérias-primas recicladas acabam mais caras, até porque são processadas digamos assim, em sociedades que têm um outro nível de rendimento, não é? Dos seus próprios colaboradores e que incorporam, por exemplo, tecnologia para poder acontecer, e tudo isso depois encarece o preço, não é? E aí tem que haver uma intervenção de entidades públicas para tentar regular um bocadinho não deixar tudo ao mercado, digamos assim, não é? Porque não é só a questão do preço que obviamente interessa. E para isso também estão a ser integradas, só muito rapidamente, peço desculpa, obrigações, por exemplo, de integração de matéria reciclada em alguns produtos. No plástico, de novo, isso acontece e prevê-se, por exemplo, na área dos têxteis, agora com a nova estratégia para a área dos têxteis que a União Europeia também está a trabalhar, também a esse nível se prevê que possam vir a existir estas integrações de obrigações de integração de material reciclado e por aí também ser um estímulo, obviamente, ao mercado de reciclagens. Ok, muito obrigado, Susana. Bom, não existindo mais questões, em nome do Grupo de Trabalho de Direitos Humanos e Práticas Liberais, eu gostaria de agradecer uma vez mais a disponibilidade dos nossos convidados, o Armindo Monteiro, Mariana Pereira, Susana Fonseca, a moderação da Matilde Sabino e também aos redatores desta sessão, Ana Sofia Pereira e Carlos Bento. Agradeço a participação da audiência e na expectativa de terem todos considerado esta sessão útil e interessante. Relembro que a gravação desta sessão será disponibilizada posteriormente nos canais da rede RSOPT. Por fim, aproveito ainda para vos informar que no próximo dia 27 de maio está prevista a realização do próximo debate deste ciclo, dedicado às oportunidades e desafios do futuro da digitalização para as empresas e consumidores. Muito obrigado a todos, desejo-vos uma ótima tarde e um bom fim de semana e até breve.